aprendendo com Chico Xavier e também com Allan Kardec. Este livro dos Espíritos, a pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, respondem os magnânimos espíritos sábios e benevolentes que organizaram o Consolador. Sim, todos os mundos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens quase que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Santa ignorância. E a pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de modo algum. Agora, nós vamos nos valer da psicografia de Chico Xavier. Neste belíssimo livro de Humberto de Campos, Novas Mensagens. Humberto de Campos, neste livro, ele mostra aqui que ele fez uma viagem em outro planeta, no planeta Marte. Olha, vamos ler um trecho da viagem do Humberto de Campos. Ele comenta que numa praça extraordinária naquele planeta se reuniram uma comissão de cientistas, iniciou da tribuna maior do santuário uma vasta série de estudos sobre o nosso mundo distante, a Terra. Aparelhos luminosos foram afixados lá em Marte, na praça pública, ao passo que presenciávamos a exibição de mapas quase imprescindíveis dos nossos continentes e dos nossos mares. Teorias notáveis com respeito à situação espiritual do planeta terrestre foram expendidas, entendendo-se perfeitamente as ideias dos estudiosos que as expunham através da linguagem universal do pensamento. A Terra enviava-nos a sua claridade em reflexos trêmulos e tristes. Observamos, então, que os marcianos haviam colocado em seu templo poderosos telescópios, nessa reunião lá em Marte. Enquanto os melhores aparelhos da América possuem um diâmetro de 200 polegadas, com a possibilidade de aumentar a imagem de Marte 12.000 vezes, a astronomia marciana pode contemplar e estudar a Terra, aumentando-lhe a imagem mais de 100.000 vezes, chegando ao extremo de examinar as vibrações de ordem psíquica na sua atmosfera aqui no planeta nosso, de lá. A nossa grande surpresa não parou por aí.
entre os mais avançados aspectos de evolução e de cultura. Enquanto a luz avermelhada da Terra tocava a nossa visão espiritual, víamos que todas as multidões do templo se haviam aquietado de leve. A ciência unida à fé, apresentava um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Conta Humberto de Campos, lá de Marte. Vimos então que ao influxo poderoso daquelas mentes irmanadas no mesmo ideal evolutivo, pela sabedoria e pelo sentimento, formara-se sobre o santuário uma estrada luminosa, em cujos reflexos descera do alto um mensageiro celeste. Recebido com as intensas vibrações de júbilo divino e silencioso, a figura quase angélica começou a falar depois de uma prece comovedora. A entidade elevadíssima materializou lá e vai falar sobre a Terra. Nós até colocamos um título na palavra desse espírito. Uma análise da humanidade terrena por um espírito quase angélico lá do Marte. Meditemos na palavra do espírito elevadíssimo, quase angélicos. Irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível, dizendo para os próprios marcianos: debalde os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos nos abismos do infinito. Seus telescópios estão frios, suas máquinas geladas. Faltam-lhe os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé, que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Fatigados na impenitência que lhes caracteriza as atividades inquietas e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor, a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição, na tecnocracia da guerra. Lá, os irmãos se devoram uns aos outros, com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticínio e de arrasamento. Todos os progressos científicos são patrimônios do egoísmo utilitário ou elementos sinistros da ruína e da morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam no caminho da vida e do tempo, cheias de frutos cariciosos, as criaturas terrenas consideram-se famintas de violência e de sangue. A ciência de seres como esses não poderiam entender as vibrações mais elevadas do espírito. Os vícios de uma falsa cultura casam-se aos vícios das religiões convencionalistas que estacionam em exterioridades nocivas ou se detêm nos fenômenos sem cogitar das causas profundas, esquecendo-se o homem do templo divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus desejam florir e semear a vida eterna. Tão singulares desequilíbrios provocaram na personalidade terrestre um sentido bestial que lhe corrompe os mais preciosos centros de força
e somente agora cogitam as instituições divinas da transição necessária, a fim de que a vida na Terra se efetive com o sentido da verdadeira humanidade, ali conhecido tão somente na exposição teórica de alguns espíritos insulados. Irmãos, contemplemos a Terra e peçamos ao Senhor do Universo que as modificações precisas ao seu aperfeiçoamento sejam menos dolorosas ao coração de suas coletividades. Oremos pelos nossos companheiros iludidos nas expressões animais de uma vida inferior, de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. Assim encerra o sublime mensageiro. E Humberto de Campos comenta, a multidão ouvia-lhe a palavra atenta e comovida. E nós lhe escutávamos a exortação profunda como se fôramos convocados de longe pela harmonia mágica da lira de Orfeu. Quando o nosso mentor espiritual nos acorda do êxtase a nos bater levemente nos ombros, chamando-nos ao regresso. Depois disso, regressaram-se para a Terra, este planeta ainda de ódio, de egoísmo, de orgulho e de dor. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a humanidade terráquea. Até mais!